Vamos lá, vamos gravar mais um videozinho aqui. E essa semana foi feito o anúncio do Nintendo Switch 2. Hoje nós vamos falar de Nintendo e vamos falar sobre uma questão importante para mim pessoalmente e até para o mercado em si dos videogames. Será que o Nintendo Switch 2 vai comprovar que o mercado de videogames não precisa de poder como a Sony e a Microsoft vêm vendendo? Embora a Microsoft, eu já comentei em vídeo anterior, que dá os seus pulos lá, né, com o serviço, mas também vendeu poder no Series X e agora está se afastando um pouco do Xbox Series X, né, tanto que você nem vê muito ele no mercado. E a Sony, como eu comentei no vídeo anterior, tomando algumas decisões erradas, mantendo algumas posições e agora tem que aprender a lidar com o serviço. Teve o fracasso aí do Concorde, que principalmente foi um motivo para que se cogitasse uma possível notícia de que a Sony agora está pondo um pé atrás com a questão do serviço e também verificando com os estúdios o que pode ser feito para poder melhorar a questão dos jogos aí. Então, essas duas partes, tanto do Xbox quanto do PlayStation, da Sony, elas se complementam junto com esse anúncio do Nintendo Switch 2. E realmente traz essa pergunta, que é um complemento do vídeo anterior que eu fiz aí falando do PlayStation. Será mesmo? O Nintendo Switch 2 foi anunciado essa semana, né, ou semana passada, tanto faz, agora dia 16, se eu não me engano. E a Nintendo não trouxe nenhuma novidade praticamente, não trouxe nada, somente fez o anúncio. E tem um pequeno trailer que está lá no site, né, no YouTube oficial, né, da Nintendo, falando do Switch 2, e a gente conseguiu ver o aparelho e a pouca diferença, né, entre um modelo e outro. Ele está mais atualizado e não se viu uma melhoria ali concreta, ou uma novidade, ou uma inovação em relação ao aparelho. E é exatamente isso que põe em xeque essa questão do poder no mercado de videogames. Sony e Microsoft, elas foram por esse rumo do poder de fazer consoles com cada vez mais tecnologia e atualizando seus hardwares a ponto de virar quase um PC e começar a falar em potência, né? Em resolução, em FPS, em tecnologias novas que a maioria das pessoas que têm os videogames nem entendem sobre isso e que muitos youtubers nos canais aí falam que tem a tecnologia isso e aquilo, porque o jogo está rodando. Aliás, a famosa frase na maioria dos vídeos que você vê falando sobre Xbox e PlayStation é como o jogo está rodando. Não é mais o console que importa, não é mais a diversão, não é mais o jogo, não é mais o entretenimento, não é mais sobre o jogo, mas é como o jogo está rodando. E acho que eu já vi em algum outro canal, não me lembro qual, que eles chamaram essa tendência de PCização, né? Que as pessoas estão virando de que jogam console, estão virando analistas de PC, porque normalmente quem joga no PC que tem esse negócio de ficar olhando os frames, olhando resolução, ficar configurando aqui e ali. E o console, desde sempre, as pessoas o teve porque gostava do aparelho, gostava de simplesmente colocar seu jogo e jogar. E cada vez mais os jogos que eram feitos tanto pela Sony quanto pela Microsoft, que exigem mais investimento, que exigem mais poder, exigem também mais tempo. Então está demorando anos e anos para poder ser lançado esses jogos. A Microsoft deu seu jeito, né? Comprou estúdios e esses estúdios estavam com jogos em desenvolvimento. E esses jogos estão saindo agora para o Xbox. A gente viu que nessa geração entre 2020 até 2022 o Xbox não teve muitos lançamentos. E a partir de 2023 começou a vir essa enxurrada de jogos. Vários jogos foram lançados em 2023, em 2024. E está vindo aí essas promessas também para 2025. Por outro lado, a Sony teve alguns jogos que foram lançados também em 2022, considerado em questão de lançamento um dos melhores anos da Sony, mas a gente sabe que tanto para a Sony quanto para a Microsoft, alguns jogos que foram adiados, atrasados e acabaram coincidindo e lançando em determinados anos, né? O da Sony ali em 2022,
o da Microsoft ali em 2023. Então as empresas usam esses artifícios para poder sair um pouco daquele mercado antigo, que era fazer um console e fazer jogo exclusivo, e com o exclusivo você ser o diferencial. E muita gente não entende, e é o que eu vim questionando no vídeo passado também, que essa questão de console e exclusividade acabou já há muito tempo. Algumas pessoas ainda não entenderam isso, e outras já entenderam, mas não conseguem aceitar. Então eu vejo muita gente no YouTube fazendo vídeo falando sobre exclusividade, e acabou esse negócio de exclusividade. Então a Sony ainda está lá com um pé no fundo do poço, tentando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer parcerias, eu vou comprar exclusividade temporária, e está dando seus pulos lá e tentou ir para o serviço, teve um fracasso, e a Microsoft está já investindo no serviço faz muito tempo, comprando estúdios, e aí está tendo esses jogos em lançamento. Então essas são as estratégias que as duas empresas, Sony e Microsoft, estão tomando para fugir daquele... A Microsoft fez isso primeiro, obviamente, já faz anos, e a Sony está começando a fazer agora, que é fugir daquele mercado comum que a maioria conhece e que muitas pessoas tendem a negar a realidade de que isso já acabou, de que você ter um console e ter jogo exclusivo, que isso vai atrair mercado. Não é mais. Desde que entrou os serviços, jogos online, que o mercado está mudando. E não necessariamente você precisa de jogo nem exclusivo e nem jogo com poder demais. Console com poder demais. Eu acho que essa estratégia da Sony e Microsoft de colocar um console poderoso, porque roda 4K, não sei quantos FPS, essas coisas, é para mascarar um pouco a falta de jogos no nível que eles entregavam anos anteriores, que era um orçamento menor e menos tempo para entregar. Então acho que isso mascara um pouco. E também é uma armadilha da própria estratégia que eles vêm seguindo, porque cada geração de console tem que ser mais poderoso do que o anterior e tem que se aproveitar das novas tecnologias, e isso custa cada vez mais caro e a economia não está sustentando, porque o custo para se manter isso está sendo maior do que os ganhos que as empresas estão tendo nisso. E as pessoas não estão só comprando isso. O público dos videogames está dividido. Agora tem gente no PC, tem gente no celular. E esse mercado de celular principalmente ganhou muito do público que joga videogame hoje em dia. Então é isso que a gente tem que entender quando a gente fala de mercado de videogames. E os jogos de celulares são jogos simples. São jogos em que você não fala de poder, você não fala de FPS, não fala de resolução. Não tem nada a ver com um jogo que é feito para consoles, onde as pessoas hoje em dia estão falando de FPS, estão falando de resolução, estão falando de tecnologias com um monte de sigla em inglês que nem eles mesmos sabem o que significa, nem eles mesmos entendem, e é todo mundo querendo ser engenheiro dos consoles e das empresas, sendo que no final das contas, para mim, ninguém entende porcaria nenhuma do que está falando e apenas fica repetindo o que passa na mídia e o que passa nas propagandas das próprias empresas. E a questão aqui é o seguinte: se o celular que está concentrando a maior parte, se eu não me engano, pelo menos metade desse mercado, na verdade, né, de videogames, isso é um chute, tá? Eu não sei se é a maior parte ou se é metade, mas deve ter pelo menos metade. E são os consumidores que jogam joguinhos no celular, tipo Candy Crush, que foi um dos jogos que mais arrecadou fortunas aí na história dos videogames. Então esse tipo de jogo é um jogo parecido com o que a Nintendo entrega. Só que a Nintendo tem o particular dela, que é os exclusivos. Então é aí que vem a pergunta. O público está dividido entre lá no Xbox com seus serviços, no PlayStation com o console, e agora com alguns serviços chegando, como a Plus, o catálogo. Está dividido nos jogos do PC e está dividido no mobile, que é o celular, com os joguinhos, e também na Nintendo. Então, as pessoas que jogam no celular, não necessariamente elas vão para comprar um Nintendo, um Switch, ou para jogar os jogos da Nintendo. Porém, a pergunta que se faz aqui é: o público da Nintendo vai aceitar o Nintendo Switch 2? Porque, no final das contas, a Nintendo apenas apresentou um console atualizado e não um console novo.
pegou fisicamente o Switch, atualizou ele, deixou ele mais moderninho, com um botãozinho aqui e ali, e não passou nenhuma especificidade técnica, né? Provavelmente vai ter uma atualização tecnológica. Conhecendo o histórico da Nintendo, a gente sabe que a Nintendo não se preocupa com poder. Então, no máximo, ela vai ter uma atualização tecnológica onde o aparelho vai ser melhorado apenas e somente de forma que o jogo dela, que ela vai fazer no futuro, possa rodar de forma mais leve e que o aparelho tenha menos estresse e consiga rodar melhor aquele jogo. Quando eu falo rodar melhor aquele jogo, não estou falando de FPS, não estou falando de resolução, não estou falando dessas coisas. Eu estou falando de a maneira com que o jogo está no aparelho sem estressá-lo, sem exigir muito da máquina. E não necessariamente você vai melhorar os gráficos, ou vai melhorar as texturas, ou vai melhorar todas as outras coisas técnicas que as pessoas falam. E é exatamente esse o ponto. A Nintendo vai continuar sendo a mesma. Esta é a tendência. E eu estou curioso para saber, esse Switch 2, quando ele for lançado, qual vai ser a aceitação do público dela. Então eu estava falando aqui de celulares, não necessariamente que um público que joga joguinho de celular vai mudar para a plataforma Nintendo, porque os jogos são parecidos. Mas o público que está na Nintendo, eles vão aceitar o Switch 2? Como que vai ser as vendas? Porque a gente sabe que a Nintendo, ela não tem essa flexibilidade nem de fazer promoções. É muito raro você ver uma promoção de um jogo exclusivo dela. Você pega jogo, o Zelda lá, Breath of the Wild, tá R$300 mais ou menos, um jogo de 2017. E não abaixa o preço. Então o Nintendo é difícil, ainda mais para o brasileiro aqui. E aí, quando lançar o Switch 2, vai ser apenas uma atualização. Se tiver alguma novidade, alguma inovação, eu acho difícil ter, mas provavelmente eles vão anunciar depois, que não anunciaram agora. E exatamente essa falta de anúncio, de novidade, de inovação, é que fez com que as ações da Nintendo caíssem em 4%, 4 e alguma coisa por cento, como apareceu aí na notícia que eu deixei no início do vídeo. E essa notícia, na verdade, eu nem vou ler ela aqui, eu só peguei ela como gancho para fazer esse vídeo, porque os acionistas não gostaram desse anúncio da Nintendo, do Switch 2, porque não mostraram nenhuma inovação, não mostraram jogos, não mostraram nada. Só mostrou uma atualização de um console que já existe. Só que a questão do mercado não é o que o acionista pensa. Pouco importa o que o acionista pensa. Às vezes a pessoa preocupa, mas a Nintendo desagradou os acionistas, então as ações dela caiu. E quer dizer que a Nintendo está num mau caminho. Não. Quem é que manda nesse mercado? É o público, é os consumidores. Quando o Switch 2 chegar, com inovação ou sem inovação, e provavelmente não vai ter inovação nenhuma em questão técnica para jogos, os jogos serão praticamente os mesmos, os gráficos os mesmos, vai rodar praticamente do mesmo jeito, só vai ser atualizado, ou seja, eles vão rodar de uma forma mais leve no console, o console ele vai ter um poderzinho um pouco maior só para poder rodar um pouco mais suave esse jogo, um pouco mais leve. Não significa que vai melhorar gráfico, não significa que vai melhorar técnicas de processamento e todas essas coisas, apenas vai rodar de um jeito mais leve, mais suave, mas vai continuar a mesma coisa. E é esta mesma coisa que eu estou curioso para saber se o público vai aceitar. Será que o público vai aceitar? Se o público aceitar, isso significa que vai se provar, mais uma vez, que o mercado não precisa de poder, o mercado de videogames não precisa de poder, e que Sony e Microsoft estão no caminho errado. A Microsoft ela já está conseguindo escapar um pouco, porque ela está no lado dos serviços, ela ainda está tentando produzir jogos com o poder dos outros estúdios que ela já comprou, né? Isso dá uma vantagem para ela de produzir jogos com gráficos excelentes e que custam caro e que demoram mais tempo para ser lançados. A Sony que está pior, porque ela está saindo ainda dessa parte de exclusividade, mandando alguns exclusivos para o PC, e não sabe o que fazer. Ela está fazendo parcerias, comprando exclusividade temporária e não sabe ainda o que fazer, ainda não tem essa posição da Sony. E provavelmente é verdade que o jornalista já tinha falado, de que ela está procurando os estúdios e vê o que... E chega aqui, olha, o que a gente vai fazer agora? Né, como que a gente vai seguir nossa estratégia? E a Nintendo continua na mesma.
só vai atualizar o console dela, mudar algumas coisinhas da parte física. Os jogos serão praticamente os mesmos, são os mesmos lançamentos, vai só ser um jogo novo praticamente, ou um jogo atualizado. Mas tecnicamente, né, estão dizendo aí que o poder do Switch 2 vai aumentar, agora vai ser o poder de um PS4, pode chegar ao poder de um Xbox One. Não acredito nisso, não acredito nisso. Eu acho que não vai mudar. E exatamente essa curiosidade, né, de a Nintendo trazer um Switch 2 que é praticamente igual ao mesmo Switch 1, só que levemente melhorado apenas para rodar os jogos um pouco mais suave, mais leve, sem exigir muito da máquina. De novo, sem nenhuma melhoria técnica ou de gráficos ou de outras coisas. E se o público aceitar isso e continuar comprando, mesmo com preço caro, que provavelmente o Switch 2 vai ser caro e os jogos também, aí sim está se provando que realmente é uma coisa que eu já desconfio, uma coisa que eu já acredito há muito tempo, que o que importa é a diversão, é o entretenimento, é o quanto o jogo ocupa parte do seu tempo e o quanto o jogo faz você, de certa forma, se sentir bem, seja se divertindo sozinho, ou com um amigo, ou com a namorada, ou com a esposa, ou com o marido, ou com qualquer outra pessoa. E é isso que importa, assim como você vê no celular, que é o maior público. Você hoje anda no transporte público hoje, você vê a maioria das pessoas com o celular jogando um joguinho simples, seja um joguinho de paciência, seja um joguinho daquelas cobrinhas antigamente que tinha naquele celular tijolão, ou seja um joguinho de corrida, um Asphalt 8, ou qualquer outro tipo de jogo que é simples, fácil de se fazer, né, considerando a tecnologia de hoje em dia, que não leva muito tempo. E a Nintendo continua nesse caminho. Eles não vão fazer um avanço tecnológico para equiparar o hardware, o poder de hardware deles próximo a um Series, Xbox Series ou a um PS5, porque eles vão cair na mesma armadilha que Sony e Microsoft caíram, que é um dia isso vai saturar, o custo vai ficar tão elevado que eles não vão conseguir manter. Então a própria Microsoft já tomou atitude anos atrás, indo para o serviço, a Sony está começando a tomar atitude agora, e das três a Sony é que está pior nesse mercado. Então, se o Switch 2, estou curioso para saber se o Switch 2 vai vender muito, e se as pessoas vão aceitar, o público que já é da Nintendo, vão aceitar um Switch 2, levemente melhorado, atualizado e praticamente com os mesmos jogos, com o mesmo gráfico. Ou seja, eu estou falando aqui de poder, com o mesmo poder praticamente. Então, se o Switch 2 for bem aceito, isso significa que aquilo que eu já pensava do mercado vai se provar verdade. O Switch 2 vai provar se isso é verdade ou não. Ou seja, o mercado não precisa de poder para jogar videogame. Só precisa que o jogo te dê entretenimento, que te faça feliz, que te divirta, e é isso. Que desperte em você a emoção de, pô, eu estou jogando videogame, estou me divertindo, estou me entretendo, eu estou ocupando meu tempo. Eu estou fazendo uma coisa que é divertida. É exatamente isso que eu penso sobre os consoles. Os jogos precisam ser apenas divertidos, interessantes e trazer entretenimento. O resto não importa. Todo o poder que o PS5 Pro diz estar trazendo não interessa. Nem o que o PS6 vai trazer, ou o que o próximo Xbox vai trazer, ou o que o PC possa trazer. O que interessa é o entretenimento, a diversão. Seja um jogo grande ou pequeno, o que importa é ele ser divertido e trazer esse entretenimento. Switch 2 vem aí, quando ele chegar a gente vai verificar se isso que eu estou dizendo e isso que eu penso é verdade ou não. Curioso para saber. Então, por enquanto, é isso. Vou ficando por aqui. Nos vemos então no próximo vídeo.